foi muito no começo de tudo. Ele se foi, sabe? Olha só. Assim, hoje, eu acho que se ele tivesse vendo o que a gente tá... Acho que ele teria muito... E hoje vamos receber no estúdios da Yugo uma pessoa que chegou aqui com 10 anos de idade. Sonhava em ser freira, mas seguiu outros caminhos. Trabalhou na roça com a sua família e, diante das dificuldades, seus pais resolveram se mudar para a cidade e abrir um açougue. Após o casamento, ela deixou o comércio, mas continuou batalhando. Vendeu salgados, costurou, fez pão, tudo para complementar a sua renda. Com esforço e determinação, construiu a sua história e hoje é referência com o restaurante Bilk, símbolo de sua trajetória empreendedora. Receba em nossos estúdios Mafalda Bilk e Mariana Bilk. Olá, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Oi, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, contando a nossa história. O prazer é todo nosso, pode ter certeza disso daí. E dando, sequência à nossa entrevista dos pioneiros de Vaiporã, hoje é com vocês, né? Hoje a gente vai ouvir essa história, porque assim, a gente vê hoje o restaurante, mas nós queremos saber o início, né? Como que tudo começa. Não é mesmo, Fernando? Opa, esse é um dos objetivos do programa que a gente está desenvolvendo, em parceria com a Secretaria de Cultura, justamente para trazer a história aí dos principais pioneiros de Ivaiporã, né? E é com muito orgulho e com muita alegria que a gente recebe vocês hoje aqui, né? Nós fizemos aí uma pequena introdução nos bastidores e aí a gente quer começar a trazer isso agora para o nosso público, né? Então, a gente começa aqui com a Mafalda falando um pouquinho de como que foi a sua história, né? Você veio para Ivaiporã, com que idade que você veio, quais que foram ali os primeiros empreendimentos, né, da família. Então a gente coloca essa pequena introdução e depois a gente vai fazendo outras perguntas, ok? Eu cheguei em Ivaiporã em 1973. Eu era criança com meus irmãos, meus pais. Viemos morar no sítio de um tio Balduino, vive ainda, Balduino Tenfen, onde ficamos 3 anos. Aí, depois disso, meu pai já começou a comprar terra e já trabalhamos em nossas terras. Mas mesmo assim, sempre trabalhava um pouco que sobrava tempo fora, né? Naquele resumo que a gente colocou, você mencionou que já fazia algumas atividades para vender algumas coisas paralelas. Desde criança. Sim. A gente saía estudava no Maneco. Minha mãe fazia manteiga, ricota, pão, e rosca, a gente vendia na venda do Dona Rosa para trocar por farinha de trigo, açúcar, as coisas que ia para casa. Então, desde aquele tempo, a gente já vendia o que se produzia em casa, eu Sim. e meus irmãos. Olha que legal. Isso é muito interessante porque, assim, a nossa geração de hoje não tem noção do que é isso, né? Eu nasci um pouco depois, né? Sou de 83, mas também tive a oportunidade de morar no sítio. Tinha os meus avós, né? Tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Então, a gente conseguia vivenciar um pouco dessa história, um pouco disso que você está falando pra gente. Acho que o Rodrigo também teve algum contato com isso, né, Rodrigo? A parte do empreendedorismo, né, da roça, dos meus avós, né? Então eles contavam para mim como que foi essa dificuldade, né, que eles enfrentavam. Então tinha que produzir para quê? Para daí vender e ter o quê? O dinheirinho para trocar ali no comércio. Isso é bacana. E Mafalda, né, eu sei que você começou ali, né, essa questão de empreender, trocar, mas depois você falou assim, não, agora eu não quero mais fazer isso, eu tô pensando em outra coisa, e resolveu ir para um convento, é isso mesmo? Isso, desde criança eu sempre ouvia, vai ser freira, vai ser freira. E eu acreditava que ia ser freira. Quando eu fiz 15 anos, aí tinha uma amiga nossa que morava em Curitiba e ela me levou para o convento. Eu fui, fiquei quase 2 anos lá, aprendi muita coisa, foi uma experiência assim fantástica. Não me arrependo de ter ido, iria hoje de novo. Aí fiquei lá e daí eu quis ir embora, né? Falei pro meu pai que eu queria ir embora. Falou, você que sabe, quer vir embora, mas a gente tem que trabalhar, a gente não tem condição de estudar. E na época não tinha mesmo. Sim. Tinha que ajudar para produzir as coisas em casa. Aí eu vim embora, fui para a roça com meus pais. Fiquei 3 anos trabalhando na roça. Aí foi uma época muito difícil para a lavoura.
Foi onde meu pai desistiu da roça e comprou um açougue na cidade, que foi fantástico para mim. Daí você falou, agora... Eu queria vir para a cidade, né? Queria ir pra cidade e comprou a oportunidade, né? Isso. Como que era o nome do açougue daí que vocês... São Sebastião. São Sebastião, né? Aí vocês tinham um açougue e todo mundo trabalhava ali. Sim, eu e meu pai trabalhava na parte do açougue. Meus irmãos, naquela época, era tudo... Tinha matadouro, né? Não tinha frigorífico, não tinha nada. Uhum. Então, eu ia buscar o boi, matava o boi, fazia tudo. E até hoje tem esse legado ainda, né? Na família Ainda de vocês. tem, meu filho continua com açougue. Ainda continua mantendo a linha dos açougues. A linha dos açougues. Isso. Isso é muito legal porque, assim, você vê que todo esse histórico da família, né? Porque hoje a gente está falando de vocês duas, estamos destacando a questão do empreendedorismo feminino, né? A força da mulher Sim. e tudo mais. Mas quando a gente puxa para essa questão familiar, você vê, né? Tem o Felipe, tem esqueci Luiz André. o Luiz André, né? Que tá também puxando ali a questão do legado da família. Isso é algo fantástico, né? E nessa história, assim, essa é uma curiosidade minha. Como que era Ivaiporã naquela época? Nossa, era bem pequenininho. Passava da prefeitura para cima, não tinha nem asfalto. Tinha asfalto perto no redondo do Banco do Brasil. Sim. Mas ali, antes disso não tinha asfalto, não. Poxa vida. Tinha um bazar central, onde hoje ali é comercial Ivaiporã, por ali. Tinha uns bazarzinhos, mas era bem pequenininho. Tudo de madeira. A gente fez uma construção maior. E o açougue era onde? Já é onde? O açougue é onde é hoje o Posto Carmo. Ah, do lado Era ali. uma construçãozinha bem pequenininha e foi ali. Então, quando os seus pais eles encerraram ali as atividades na roça, eles vieram, compraram ali e aí começaram a trabalhar com a questão do comércio na cidade mesmo, né? Isso. E aí ele começa essa questão do legado, né? Isso. Você mencionou que trabalhou ali junto com a família alguns anos, depois acho que se casou, foi isso? Sim, eu trabalhei uns 3 anos, aí eu me casei e saí um ano e meio mais ou menos, onde meu primeiro esposo ele faleceu. Aí eu voltei a trabalhar com meus irmãos. Sim. Trabalhava numa mercearia, porque eu já tinha um bebê, Uhum. e lá eu podia levar, né? Trabalhava, cuidava da criança. Né? Uhum. Olha que legal. E aí, nesse processo, saiu, depois voltou para o comércio. Quanto tempo depois, mais ou menos, que veio a ideia assim de, vou montar o meu próprio negócio, vou começar a trabalhar comigo? Como que foi essas oportunidades? Meu pai tinha um prédio, onde é o restaurante hoje, que a gente comprou e hoje é nosso. Tinha uma frutaria, aí colocaram à venda. Aí meu pai induziu, falou, compra lá, pode dar certo, né, e tal. Foi onde comprou a frutaria e tocamos lá por 7 anos. Aí, depois de 7 anos, os mercados colocaram frutaria nos mercados, deu uma caída muito grande. E a gente resolveu mudar de ramo. Porque ali a gente fazia comida embaixo da escada, então levantava aquele cheiro, né? Então, já foi... As ideias foram borbulhando. E o que é interessante nesse processo é que, assim, já tinha aquele legado lá do sítio, né? A comida... O que hoje, para mim, na minha opinião, é uma das coisas que, a hora que eu penso no restaurante, eu penso nisso. Falo, a comida caseira, uma comida de qualidade e tudo mais, né? Tem o seu diferencial. Inclusive, depois a gente pode falar também sobre a questão dos diferenciais que vocês trazem, que para mim tem tudo a ver com isso. Uhum. Mas aí, para a gente seguir nesse processo histórico, como que começou essa ideia do restaurante? Estava numa frutaria e depois como que foi esse processo? Porque a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Então, por causa o pessoal vinha ali, todo mundo queria comer ali, de 13 pessoas comia ali em volta do balcão. E daí tinha a ideia, foi, vamos montar alguma coisa de comer, né? Sim. É que quando tinha frutaria, né, fazia refeição para a família ali mesmo, né? Então, os clientes que chegavam para comprar na frutaria falavam, nossa, que cheiro gostoso, tinha que vender uma marmita, né? Olha que legal. E daí, quando começou esse desafio dos mercados começar com hortifruti, né? Então, daí veio a casar
a ideia de começar realmente de tirar essa brincadeirinha do Trazer a realidade, trazer a realidade o que os clientes estavam pedindo, né? algo que já era prático de vocês, né? Isso. A gente comentou, né, que nesse meio período da frutaria, acho que trabalhou um tempo numa lanchonete também, alguma coisa assim, né? Sim, a gente arrendou a frutaria por uns 2 anos e fomos para frente da prefeitura. Tinha uma lanchonete, um bar, e ali ficamos uns 2 anos. Aí o pessoal que alugou a frutaria resolveu entregar o ponto, não quis mais, né? Aí a gente voltamos no ponto ali e tocamos, foi, vamos pôr as mesas aí, vamos ver o que dá. Aproveitando as estruturas, né? Isso. Tipo, era frutaria, aí como vocês estavam com a lanchonete, trouxe uma parte do mobiliário ali, eu acho que talvez isso aí tenha dado um impulso talvez um pouco maior também, questão de mesa, cadeira, né? Sim. Porque hoje em dia, quando a gente fala a questão do empreendedorismo, a gente tem uma referência, né? Talvez algumas coisas hoje são bem mais fáceis, bem mais acessíveis, né? Mas eu acho que nessa época aí foi casando as coisas, né? Para começar essa história do Porque assim, hoje fala de montar alguma coisa, já faz aquela reforma, já faz aquele financiamento, aquelas coisas, tudo para fazer tudo aquilo lindo, né? Sim. Aquele tempo, não, a gente usava o que tinha, reformava o que tinha e trabalhava com o que dava certo. E tinha que dar certo. Sim. E sabe o que mais me chama a atenção nesse ponto? É que quando o mercado começou a colocar, então, as frutarias, né? Vocês viram, pai, tá entrando uma dificuldade aí, né? E aí você pensou, não, dá para fazer, eu sei, né? Porque eu fiz as comidas ali, o pessoal gosta do cheiro, eu acho que agora é a hora da gente, né? Dentro da dificuldade, você enxergou um caminho, assim, que foi fantástico. E não é só fantástico, né? Se tornou referência nessa parte. Aproveitando a questão das oportunidades, né? Isso. Tipo, um segmento que já fazia, já tinha ali no dia a dia de vocês, aproveitando uma outra estrutura, vocês começaram algo novo, né? E é algo que, assim, todo tipo de empreendimento, ele está sujeito, né? Vocês tinham um estabelecimento que começou a enfrentar dificuldades ali justamente pela questão da concorrência, né? Os mercados começaram a oferecer. Então, assim, é algo novo que acabou afetando essa parte, mas vocês se reinventaram e começou algo que hoje se torna uma referência, né? Essa época, como que era o nome porque, assim, vocês... Como que foi? Começou as duas coisas juntos até um determinado momento que ficou só restaurante. Como que foi essa transição? Porque a gente não sabia o que ia dar certo, se era almoço ou se era janta. Então a gente servia almoço e à noite servia lanche, servia prato feito. O que o cliente pedia, a gente se virava e fazia. Sim. Ficou um misto das duas coisas. Ficou. Tipo, durante o dia prevalecia ali mais a questão da frutaria. Não, aí já era só Você encerrou todas as Já encerrou, atividades. já tudo. encerrou. Encerrou perfeito. Quando mudou lá da frente da prefeitura, retornando no ponto que o pessoal entregou, né, a frutaria, que na época chamava o Frutão, aí resolveu encerrar as atividades com a frutaria e então iniciar uma nova jornada como lanchonete. Ah, sim. Aí na lanchonete servia almoço, a janta também, né? E até o café da manhã, porque servia salgado frito, né? Então era o dia todo. E aos domingos também fazia frango assado, Olha que legal. Ou seja, tinha trabalho, muito trabalho, né? dia, noite, todos os dias da semana. Mas acho que esse é o começo, né? No começo, assim, é muito trabalho para chegar onde as pessoas estão chegando, né? Porque eu vejo muito isso, que eu também dou aula para alguns alunos de empreendedorismo. E aí eles olham assim e tal, né? Falam, professor, mas o cara lá, ó, conseguiu, tá, mas vamos olhar a história dele, né? Quanto tempo ele trabalhou? Porque assim, hoje a gente vê o resultado, que é bonito, maravilhoso. Mas e o que tá por trás do resultado? É porque hoje na internet, né, é muito assim... Monta uma empresa e dentro de 1 ano, dentro de 5 anos, você vai ficar milionário, você vai ter seu primeiro milhão, né? São histórias, assim, que é muito diferente da realidade do empreendedorismo, né? Porque na nossa história, a gente fala daquilo que acontece
na vida da gente, né? E na nossa história foi tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Né? Não foi uma construção do dia para a noite. Foi uma construção de anos de jornada. E deixou sólido, né? Porque Sim. às vezes as pessoas, né? Tá, beleza, lá na internet o cara vendeu o curso, foi lá em cima, né? Só que daí não tá estruturado, né? Não tem um nome, não tem uma referência. Daí, de repente, acaba. Né? E isso que é bacana, porque quando a gente fala do empreendedorismo, principalmente aqui na nossa cidade, você começa a ver que eles estão sólidos, né? Eles começaram com tijolinho, foi tendo uma ideia, sentiu dificuldades, né? Porque ao longo desse período, provavelmente vocês tiveram algumas dificuldades, né? A gente passou por uma pandemia também Sim. aí que provavelmente gerou uma grande dificuldade nas pessoas. A pandemia mesmo foi, acho que, o maior desafio, né? Empreendedor. E a gente não podia servir refeições no restaurante. Então, a gente teve que se reinventar mais uma vez, que foi praticamente quando o mercado começou a vender hortifruti, que teve que se reinventar na frutaria, aconteceu o mesmo com o restaurante durante a pandemia. Porque a gente não poderia servir refeições lá. Então, a gente colocou congelados, refeições congeladas. E investiu mais na parte de marmita, que dobrou as nossas vendas. Que daí foram pro delivery, né? Sim, a gente investiu no delivery e conseguiu se reinventar antes disso, e se sair. Como que era? Vocês estavam já estruturados no delivery ou Não. foi durante a pandemia que só... Foi agora durante a tem pandemia. que Que a gente teve que se reinventar, reorganizar essa parte de delivery. Era tudo ali na parte da frente do restaurante. Tinha um balcão, fechava as marmitas ali mesmo, né? E a fila ia lá fora. Então, a gente teve que reorganizar toda a estrutura, toda a equipe, reorganizar total essa parte do delivery. A lógica, né? Ficou totalmente diferente. Né? Totalmente E diferente. ali tinha uma lojinha, daí a pessoa saiu, entregou o ponto. E a gente reformou tudo, foi tudo na hora, assim. Sim. Foi o que a gente precisava na época. E nessa trajetória, né? Quando teve essa migração que vocês começaram ali, focaram primeiro lanchonete e restaurante junto, né? E aí conforme foi caminhando, vocês foram ajustando até que ficou só na questão do restaurante, né? Nesse processo a gente conhece, né? A gente é daqui, a gente conhece, sabe da qualidade, da referência que vocês têm e tudo isso, esse caminhar, além de todos os princípios que a gente já sabe da qualidade do serviço, de todo esse ênfase que vocês têm. Vocês acreditam que isso está totalmente ligado a essa parte da dedicação, do processo? Quais os elementos que vocês atribuem esse processo dessa transição para até hoje, né? Eu sei que vocês trabalham pela qualidade e tudo mais, mas eu queria ver essa perspectiva de vocês. Qualidade, dedicação e firmeza, ficar ali. Como é que eu vou dizer? Tem que ter muita vontade de vencer. Perseverança. Perseverança, tem que ser muito perseverante. Porque, assim, tem muita coisa que você chega e fala, não, daqui eu não vou conseguir passar. Mas você vai, sempre tem um jeitinho de passar. Não pode desanimar e voltar para trás. Tem que resolver o que tem que resolver e passar para frente. Para trás nem para pegar impulso, né? E sempre procurando melhorias, né? Como eu disse, né? Eu acredito que todas essas características fazem de vocês o que vocês são hoje, né? E também sempre procurando melhorar, né? A Mafalda comentou, né? Fez um monte de cursos. Eu gostaria de dar uma ênfase nesse pedacinho da história e depois a gente vai pegando a perspectiva na Mariana também, nesses aspectos, porque eu acho que já começa a entrar aí, né? Do restaurante, depois veio a Mariana, depois eu veio... queria dar um senhor, vocês vão colocar, como eles começaram a ser empreendedores. Olha que legal. Eles tinham 6, 7 anos. Mariana, Felipe, Luiz André. Eles vendiam doce na rua. Torta, pizza. Eu fazia, eles saíam vender. E eles voltavam, eles não ficavam com o dinheiro todo. Desde pequenininho eles aprenderam que tinha um custo. Sim. Eles chegavam, entregavam, o custo eles entregavam e o que sobrava era deles.
Olha, desde que legal. pequenininho. Eu tinha 6, 7 anos, É a eu base já do fazia isso com empreendedorismo. eles. É. Exatamente. Que às vezes doía, sabe? Ah. Para mim doía. Dava vontade de dar todo o dinheirinho para eles. Mas assim, é um jeito que eu tinha, que eles tinham que aprender. E aprenderam muito bem, né? Com Isso foi fantástico. Olha, E pegando esse gancho, eu queria fazer um destaque que eu vi esses dias lá no restaurante. Fui pegar uma marmita e tinha uma barraquinha do lado do caixa. Né? O netinho já estava lá aprendendo desde cedo. É. Né? Já. Então essa é uma experiência muito importante. Assim, a gente olha, a gente vê, tipo, enche os olhos, né? Sim. Porque desde pequeno você vai criando uma cultura ali, vai, como você disse, né? Olha, a gente como pais, né? Ele fez o trabalhinho dele, mas tem um custo aquilo ali, né? Ele tem que aprender que as coisas não vêm de graça, né? É. E isso hoje é uma mesmo. das dificuldades que a gente tem nessa geração. Mas vamos fazer assim, vamos só comentar a respeito do processo de qualificação, né? Que a gente estava comentando aqui antes. Sim. Passou por muitos cursos, foram 40, 50 cursos que você fez, né? Eu fiz mais de 50 cursos no Senac e fiz no Sebrae, não sei quantos. Foi feito muito curso no Sebrae. bateu o recorde, hein? Sim, e um detalhe. Quando você comentou que foi para o convento e depois voltou e teve que parar os estudos, né? Sim, tive que parar os Nesse estudos. processo aí retomou os estudos também. Isso é uma referência muito importante que a gente tem que deixar, que faz parte do legado. O trabalho é importante, a qualidade, todo esse processo. Mas quando a pessoa não pode estagnar, ela tem que dar continuidade para concretizar as coisas, né? Não, o sonho de fazer a faculdade, estudar, ficou dentro de mim, eu nunca esqueci. Com 48 anos, fiz um vestibular e fiz gastronomia. Olha só. Cursei gastronomia. E isso, com certeza, todas essas etapas colaboram para o resultado final, para a questão da qualidade. Não é simplesmente um sonho posto em prática, Sim. né, com todo esse trabalho envolvido. Isso aí é fantástico. Eu fiz questão de deixar isso, da gente retomar essa pequena passagem, né, porque isso é uma referência, um exemplo muito importante aí que a gente tem que deixar para essas gerações. E agora a gente retoma essa parte da Mariana ali, né? De pequenininho, aprendendo empreendedorismo, crescendo com a família. A gente queria ver quais são as tuas lembranças desse processo. Provavelmente nessa etapa já tinha um restaurante estabelecido. Gostaria que você contasse um pouco para a gente desse processo aí, né? Você lembra lá como a sua mãe mencionou, né? Vendendo as coisinhas ali. Conta um pouco dessa história para a gente. Eu tenho referências muito fortes de empreendedorismo, né? Dentro do meu núcleo familiar. Começando pelo meu avô, né? Que ele sempre foi um negociante nato. Olha só. Né? Ele sempre admirava, né? O jeito que ele se relacionava com as pessoas. Ele era uma pessoa muito querida em Ivaiporã. E a minha avó, ela nunca trabalhou fora. Porém, ela sempre foi uma pessoa muito caprichosa. Ela contando, né, como era as coisas, as dificuldades que ela passava e o que ela fazia me chamava a atenção, né? Que eles não tinham tempero na época. E para temperar a comida, ela assava ossos, depois cozinhava, e esse caldo que temperava a comida, né? Então, esse fato da gastronomia na nossa família vem de muitos anos. Sim. Né? Tudo começou com a minha avó. Aí veio a minha mãe. Ela é a mistura do meu avô e da minha avó. Né? Negociante também, né? Gosta dessa parte de empreendedorismo, mas tem uma mão maravilhosa, uma mão de fada, né? E na nossa família sempre foi assim. Desde muito pequenininho, a gente ia para o sítio dos meus avós e na brincadeira tinha balança, tinha as coisas, né? A gente brincando de mercearia, brincando de açougue. E no restaurante a gente ia, né, muito pequenininho. Eu comecei bebezinho lá na frutaria, né? Dormindo embaixo das bancas, no carrinho. Então, eu cresci literalmente dentro das empresas da família, assim, né? A frutaria, daí a lanchonete, depois o restaurante. E dentro do restaurante foi a minha vida, né? Começando ali com 5 anos, tirando uma mesa e outra.
E depois, um pouquinho mais velha, vendendo algumas coisinhas ali perto, salgado, na rua. Aí, quando eu ganhei minha bicicleta com uma cestinha na frente, né? Fazendo as entregas. Aí dentro da cestinha já cabia a Marmitex, então eu já fazia as entregas e na cozinha também. Então, sempre foi bem cedo. Aí eu entrei num curso de pintura, de pano de prato. Aí já vendia os panos de prato também, né? Eu saía vender os salgados e já vendia os panos de prato junto. E o pessoal gosta, né, de pano de prato, né? Gosta, nossa, naquela, né? É. Vixe. Não naquela época, porque eu não sou tão velha assim, né? Aparece, jovem. Esses dias apareceu pra comprar, minha esposa quis comprar, porque é bonito, né? Sim, Uma coisa que chama, e outra, é artesanal. Pintada à mão, né? Artesanal, né? Tapete também pintava, então, e vendia super bem. Isso que é legal, né? Que você pegou, assim, todo o processo, né? Tipo, do restaurante. Né? E hoje você vê como que tá um restaurante. Como que é a sua perspectiva, assim, de olhar pra agora, né? E você viu o antes, né? E agora você tá olhando ali e fala, nossa, foi um... Eu tenho um orgulho imenso. Eu tenho um orgulho imenso das minhas raízes, eu tenho um orgulho imenso da minha família, da onde a gente saiu, aonde a gente está e da onde a gente vai chegar ainda. É onde vai chegar, porque não para, né? Porque não para. Não para, é isso né? mesmo. Vem dificuldade, mas a gente, né, através de cursos, através de informação, a gente vai vencendo todas as dificuldades. A gente vai, né, se reinventando, né? Se reinventando, sim. Né? Tem muita tecnologia hoje, tem muita informação, né? Mas passinho por passinho a gente vai melhorando, né? E lá dentro do restaurante mesmo a gente tem coisas assim tecnológicas, a gente se orgulha, né? Porque antes era tudo a Marmitex mesmo. Quando a gente começou com a Marmitex, para fechar, a fila ia lá fora, porque era aquelas de inox que você fechava manualmente, que torava todos os dedos, cortava os dedos ali, né? E hoje tudo de isopor mais fácil, é embaladinho, né, no Sufilme. Então, assim, eu acompanhei toda a história de desenvolvimento, né? Hoje a gente tinha uma balança de pesar sozinha, né? Hoje as nossas comandas são em cartão. São coisas simples, mas que pra gente que começou lá atrás é uma grande vitória. Sim, uma grande conquista. Agiliza os fluxos, né? Sim. É o que foi comentado, né? Até o Rodrigo mencionou a questão da pandemia. Foi um momento de muito desafio para todos, mas que teve a oportunidade de trazer... de se reinventar em alguns outros aspectos que hoje fazem parte do cotidiano, do dia a dia, né? Especificamente do restaurante. Hoje é restaurante e marmitaria, né? Então, esse é um case de sucesso, né? Que quando a pessoa olha e fala, e agora, o que eu faço nessa situação? Vocês novamente se reinventaram, se aproveitaram aquela dificuldade e fizeram uma oportunidade, né? É que na época da pandemia... Então, foi proibida a circulação das pessoas, né? E poderia só a entrega. Então, o que a gente pensou? Vamos encarar isso aí, vamos investir nisso, né? E então a gente servia a comida fresca, né? Só que a gente agregou também os congelados. Porque muita gente que trabalhava à noite não desistiu, não quis, né? Vender. Então, a gente vendia muito bem. Lasanha, rondelli, carnes, tudo congeladinha, prontinha para as pessoas só aquecer. E tanto é que até hoje a gente faz e vende devido à pandemia, a esse novo empreendimento que surgiu na pandemia. Abriu mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade, isso. Cara, Se é isso que pode vender, é isso que a gente vai vender. Com certeza. E não para por aí, né? O restaurante também tem outros diferenciais, né? Resgatando um pouquinho daquilo que a gente conversou lá do histórico, lá do sítio, né? Fazendo ali as sobremesas, fazendo, né, a receitinha da avó, no caso, né? Eu mesmo, de vez em quando, tenho ali aquela geleia de abacaxi com pimenta. Eu sempre levo, porque eu gosto muito, né? Dentre outras, essa é a minha preferida. Aquele stand que a gente montou, né? É mais uma novidade, mais um diferencial.
né? A gente teve que colocar uma vitrine ali de tanto que tá saindo, de tanto que tá vendendo, né? E tudo começou pelo sabor Bilk, Sim. que foi um tempero idealizado pela minha mãe, né? Que é só produtos naturais. É um produto 100% natural que vem de encontro daquilo que a gente acredita. A comida saudável, a comida caseira, a comida de verdade, né? Sem tempero químico, sem industrializados. Então, para as pessoas, a gente tem muito cliente que é todos os dias, né? E eles querem comer num lugar todos os dias com segurança, Com segurança. né? Ser uma comida que não faça mal, né? O que é um desafio. O que é um porque, desafio. às vezes a pessoa tem esse hábito de todos os dias, às vezes enjoa. E se ela permanece todos os dias, ela é porque tem o diferencial. Exatamente. A gente procura todos os dias ter um cardápio diferente. Se for hoje lá, amanhã você vai comer uma coisa diferente. Não vai ter o que tinha hoje. Sim. Então, esses doces artesanais que a gente prepara lá, é tudo preparado lá mesmo. É coisa que eu aprendi com a minha mãe. De 6, 7 anos, eu já descascava as frutas para ela. E ali ia colocando, ia mexendo. Então, a gente aprendeu assim, fazendo, sabe? Junto com a minha mãe, com a minha avó fazia, sabe? Então, foi o jeito que a gente aprendeu. É a receita de família, né? Que é sucesso. É que hoje em dia a gente espera as crianças crescer para ensiná-las, né? É. E na nossa família não. Na nossa família, desde andou, já tá trabalhando. Aprender a mandar, vem cá. Ó, Já tem aqui. serviço, já vai aprendendo. Você sabe que continua, viu? Lá no Luiz André continua assim, os pequenininhos já fazem o que pode fazer. Sim. Na Mariana a mesma coisa e do Felipe também. Daqui a pouco Podendo já tá... fazer alguma coisa, já está fazendo, cada um faz alguma coisa. E é a melhor escola, né? É a melhor escola. É a melhor escola. Eu também comecei muito cedo aqui em Vaiporã, né? Trabalhando de office boy e tal. Mas assim, era difícil? Tinha os desafios? Tinha. Mas também tem as suas recompensas. Com certeza. E hoje a gente vê uma geração diferente, como a gente comentou. A tecnologia melhorou muitas coisas, acesso à informação, né? Hoje, assim, não é a minha praia, mas, por exemplo, eu quero uma receita. Eu dou um Google ali, né? Tem vários modelos e às vezes eu me arrisco em alguma coisinha. Só que naquela época não. Naquela época não tinha essa mesma facilidade do acesso. E a gente até comenta, né? Acho que comentamos mais de uma vez já. Temos hoje muito acesso à informação, mas as pessoas não sabem aproveitar essa informação. Exatamente. E essa é uma das dificuldades que eu particularmente vejo, provavelmente vocês também veem na questão ali de qualificação, mão de obra qualificada, né? Então, temos muito essa dificuldade hoje, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, né, não é só e cursos também, né, sobre estudo. Sabe cozinhar, então vai lá e monta um restaurante. Não funciona assim. Sim. Né? Porque a gente também tem um lado de coisas que a gente não é boa, né? E para gestar uma empresa, você tem que entender de vários leques, né? Então esses cursos servem para isso, né? A gente vai atrás de formação do quê? Formação financeira, formação de administração, gestão de pessoas. Então, quando vai empreender, você tem que estar disposto, ter a cabeça aberta para sugar todas essas informações, né? Porque você vai ter que fazer de tudo um pouco dentro dessa empresa, né? Você tem que entender do seu negócio, tem que entender de pessoas, tem que entender de finanças. Fácil, não é, mas é muito bom a gente aprender. E isso que é bacana, né? Porque assim, vocês entendem que existe uma necessidade, né, de administração, entender a administração e correr atrás. E tem um livro que eu gosto muito, né, que eu uso bastante dele, que é O Mito do Empreendedor. Esse foi um pesquisador, né? Ele vai lá e ele faz a pesquisa assim, ó. Aquela mulher, ela faz as tortas maravilhosas, não tem pra ganhar daquelas tortas dela. Só que ela não tava vendendo. Sabe? Mas por que ela não vendia? Porque ela só queria... só estava fazendo as tortas, e ela ficou ali, ela não foi procurar informação, né? Depois que ela entendeu que ela poderia buscar informação, né, e compartilhar da receita dela com os funcionários, para eles produzir, a coisa começou a andar. Aí ela começou a girar, mas ela não ficou presa naquele mundo. Né? E isso que é bacana, né, da Mafalda, de você, Mari, que vocês estão buscando essa informação, vocês ampliaram o leque. Né? É a mesma coisa do marketing, né? O Isso. marketing, algo veio muito novo, na época o Orkut,
né? Nossa, Nós fomos o primeiro... Orkut foi... né? Nós fomos o primeiro restaurante aqui na região começar a usar as redes sociais como propaganda. Olha só. Né? Então, eu vejo as fotos, eu falo assim, gente, por que eu postava essa foto? Não dava nem pra ver direito o buffet, né? Não, a foto toda embaçada. Mas assim, né? o Orkut, assim, foi uma coisa que veio e marcou, né? Sim, Não sei se os jovens que estão assistindo aí sabem o que é o Orkut, mas o Orkut era tipo o Facebook. é isso. Aí depois veio o Face, e daí a gente começou a usar o Facebook também, como ferramenta, né, de vendas, e depois Instagram e tudo mais, né? Então, até nisso a gente tem que se reinventar, Sim. né? E eu acredito que nesse aspecto é outro segredo de sucesso, né? Principalmente também do investimento, do empreendimento de vocês. Por quê? A união de duas gerações trabalhando juntas, né? Isso é fantástico. Porque, assim, às vezes a pessoa, ela, tem uma ideia bacana, começa, desenvolve legal. Só que se ela para ali, ela tende a tender a morrer, né? Já o investimento, o empreendimento de vocês, ele tem essa conciliação que eu acho fantástico, né? Você vai passando de geração em geração e ele vai unindo, vai trabalhando junto, né? Sim. Porque, por exemplo, se fosse colocar aqui, a Mafalda como você falou, né? Tem uma mão de anjo. Mas talvez com essa parte de tecnologia tenha um pouco mais de dificuldade. Aí entra você nesse processo complementar. Então isso é algo que eu admiro também e classifico como parte de um segredo de sucesso aí nesse empreendimento, né? E a gente ali no restaurante, a gente nunca parou. A gente teve uma ideia agora, põe em prática, mas já está pesquisando outra lá na frente, sabe? Sim. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas vamos devagar, sabe? Porque a gente sempre vai procurar novidades. Sempre tá pensando, né? Ó, não, isso aqui é uma oportunidade, ó, mas peraí, isso aqui também. Exato. Vamos. Mas eu acho que isso é uma mente empreendedora mesmo, né? Porque ela começa a ver oportunidades aonde dá para encaixar, né? Sim. E um destaque também que eu acho interessante a gente colocar é para fortalecer essa questão do empreendedorismo feminino, né? Porque a gente já sabe, já conhece do trabalho de vocês, a gente está trazendo um pouco dessa história agora para o público, mas também não para só aí, né? As ações de vocês como empreendedoras mulheres, a força que vocês transmitem é muito interessante, e aí a gente gostaria que vocês colocassem um pouco dessa participação na sociedade, né? Tanto na CISI, da mulher, acho que é a Câmara da Mulher Empreendedora, alguma coisa assim, né? Uhum. Então gostaria que vocês comentassem um pouco disso, porque além de todo o sucesso de vocês, do reconhecimento, a premiação, vocês transmitem isso, e isso é algo que é fantástico também, né? Que é o empreendedorismo social, né? Isso. Que eu já participei bastante, até fui premiada em Foz do Iguaçu pela CEMEG, fui premiada aqui na cidade como empresária por várias vezes. Nossa, e eu me orgulho muito disso. Assim, não por orgulho, sabe, mas pela força que a gente transmite, que eu acho que pode ser um exemplo para outras pessoas, Com certeza. porque não é... Você tem que ter força mesmo, garra, ir em frente, tocar. Porque tem que ver que a mulher tem força para isso. A mulher, não, mulher pode, mulher vai em frente, a mulher tem força. E é muito representada aqui em Vaiporã. Tem muita mulher empresária, muita mulher guerreira, mulher de exemplo, sabe? Que a gente pode... Essa experiência que você teve aí, foram vários setores, né? Mas eu queria destacar específico a questão desse movimento junto à associação comercial, né, das mulheres empreendedoras. Você também teve um tempo à frente, né? Sim, eu fiz parte da associação comercial e da CISI Mulher, um bom tempo, bastante tempo. Então, ajudava fazia várias ações, né, da cidade, beneficente. A gente participou de várias ações assim junto. Eu, até a Mariana também. Desde muito adolescente eu participo dessas reuniões, né, da Câmara da Mulher. Eu fui vice-presidente da Câmara da Mulher e fui diretora também da CISI Mulher,
né? Então, estar junto dessas mulheres é muito bacana, né? Quando você está numa mesa ali, escutando, porque a gente solta as nossas dores, né? E tudo mais, a troca de experiência é muito bacana. É muito bom estar participando dessas associações, né? Vale muito a pena. Porque ali você vê que todo mundo passa por dificuldades e uma vai fortalecendo a outra, né? Exatamente. Então, é muito bacana. Essas associações, a associação comercial mesmo, é muito bom estar participando. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Você É dá uma e você troca de recebe, né? experiências e um leque de oportunidades que você tem. Porque ele vai ter oportunidade, vai ter ação social, As troca de capacitações, experiência, capacitação. Então, são vários leques. Que legal. E ouvir, né, da onde surgiu aquela loja, como que é a trajetória dessas outras mulheres, né? É Os muito... processos de estruturação, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Você vê que isso é uma das características que fazem o diferencial. Não é só a pessoa ali se fecha no seu negócio e só aquilo, né? Então, à medida que a pessoa vai crescendo, ela também vai podendo contribuir e colaborar. E como mencionamos aqui, vocês especificamente nesse nicho aí da força feminina, né? Isso que a associação proporciona e outras entidades também, né? Dessa união aí que vai fortalecendo todo o processo. Uma história fortalece a outra, né? Exatamente. Gente, né, é muito bacana ouvir essa troca de experiência de vocês, né, com a gente hoje aqui, né, saber que, por mais que tenha enfrentado dificuldades, no final, né, aquilo que você falou, né, Mafalda, damos jeitinho, né, vamos lá, né, ó, nós encontramos uma solução e isso é fantástico, cara, porque eu olho pro empreendedor hoje, né, eu e o Fernando, a gente começou, e no início, cara, foi muito difícil. Muito difícil. Ainda é, né? Né? Ainda é Ainda difícil. né? Mas assim, era mais difícil do que é atual, né? E eu lembro, né, que a gente começou com Wi-Fi, né? Então lá quando era o Wi-Fi gratuito, que a gente tinha lá, eu ligava pro pessoal, né, falando, ó, tem um projeto que é inovador, né? Só que cara, não tem interesse. E aquilo foi. E aí eu ligava para umas 10 pessoas. De 10 pessoas, uma estava disposta a ouvir, né? E aí era essa que eu ia conversar. Era essa quando eu apresentava o projeto, né? Eu falava, não, cara, realmente você está no caminho certo, esse é o projeto. E aí fechava com a gente. Mas assim, muito não. Só que a gente não tem que olhar pro não. A gente tem que olhar por quem deu sim. Né? Então eu sempre colocava isso na minha cabeça. Tá bom, se 10 pessoas falaram, né? De 10 pessoas, uma falou sim, então eu tenho que ligar para 100 pessoas, né? Para pelo menos 10 falar sim para mim. Exatamente. Então era isso que eu tinha em mente, né? E é isso que eu colocava. E aí depois a gente colocou os painéis LEDs, né? A gente abriu a Google Space, que daí é os cursos. A gente tá indo para esse leque. Então assim, mas no início, né, foi muito difícil. Eu lembro até hoje, cara, que eu ia dormir e ficava pensando, nossa, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque a pessoa ali não quer me ouvir, não sei o quê. E aí também foi quando eu parti pra cima, né? Porque eu pegava a folha e ia lá. Ah, não vai me ouvir pelo telefone, mas tá bom. Eu vou até lá, até você. Né? Então as dificuldades, elas vêm e essa troca de experiência é bacana, né? Que nem você falou, da troca de experiência com as empreendedoras, né? As mulheres empreendedoras. Isso é fantástico, porque daí um começa a fortalecer o outro. Exatamente. Porque quando a gente tá aqui soltando a nossa voz, falando a nossa voz, nós falamos assim, poxa, às vezes a gente fala, não, eles não enfrentaram dificuldade. Como não? Porque às vezes a gente não troca, não é que não trocamos, as pessoas não sabem da nossa experiência. Quando começamos a falar da nossa experiência, eles falam, realmente, eu também consigo. Porque vocês hoje estão sendo, estão motivando as pessoas que estão ouvindo. Né? Estão motivando, porque no início é muito difícil as coisas. Só que o que a Mafalda falou no início ali. Você não pode desistir. Exatamente. Você continua. E é muito interessante. Um dos objetivos da gente estar fazendo esse projeto, claro, né, tem todo o incentivo. A gente não estaria hoje aqui se não fosse esse apoio, esse edital aí da Secretaria de Cultura, né? Mas um dos objetivos é a gente trazer isso. Mostrar para as pessoas que existem os desafios, que existem as dificuldades,
mas que como a Mafalda disse, né, com muita perseverança, você não desistindo, você consegue alcançar. A gente não pode parar. Se a gente tem um sonho, não consegui agora, mas eu vou continuar tentando até que isso se estabeleça. E também paciência e fé, Sim. né? Eu carrego comigo um versículo que dai graças em toda e qualquer situação, Sim. pois é ela a vontade de Cristo com você, né? Quando você disse sobre o não, quando eu fiquei noiva, eu falei assim, agora eu vou ter que seguir o meu caminho, né? Sim. Vou ter que deixar a aba da mãe e vou ter que seguir meu caminho. E eu entreguei muitos currículos. E não fui chamada para nenhuma entrevista. Né? Então, me decepcionou, né? Porque eu recebi nenhuma porta se abriu para mim. Mas que bom Sim. que elas não se abriram, porque senão às vezes eu estava presa em algum outro trabalho, né? Que não pudesse abrir essa porta do restaurante para mim continuar essa história, né? E aí também tem a questão do legado, né? Exato. Porque sua mãe sempre conduziu muito bem, mas a gente vê claramente essa questão da extensão, da continuidade passando a partir de você. Aí, quando eu terminei a minha faculdade, né, eu recebi uma proposta de trabalho da Secretaria de Educação, que eu fiz pedagogia. Aí a gente conversou, minha mãe falou assim, não, acho melhor você ficar aqui comigo, né? Nós duas, a gente trilhar esse caminho. E daí a gente trilhou esse caminho pra frente. Mas o não também é importante pra gente. Muito importante, porque né? Eu acho que ele fortalece ainda. Sim. Né? É que às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de fazer. Até tem uma história de um cara americano que ele era professor, né? Ele trabalhava e tinha 2 filhos. E ele era professor de educação física. E um dia ele queria complementar a renda dele, né? Aqui no Brasil as pessoas complementam a renda, né? Vendendo os produtos, né? Perfume e tal. E lá nos Estados Unidos era comum a pessoa complementar a renda vendendo seguro. Ele era um professor já de 40 anos de idade, né? Meio carequinha, gordinho, né? Ele não era bonito, né? Resumindo, ele não era bonito. E aí ele ficou ligando para um cara para passar para ele esse direito dele vender o seguro de vida para as pessoas. E aí e ele vai, né, tenta ligar para esse cara e esse cara pega e fala para ele, não, tá bom, então nós vamos almoçar no shopping, que lá tudo é shopping, né? Foram almoçar no shopping, chegou lá o cara falou, eu quero vender os seguros, né, não sei o quê. O cara que ia passar o direito para ele falou assim, cara, eu não vou passar para você, porque você é feio, você vai assustar as pessoas. E aí diz que ele ficou triste, né? E no caminho do mesmo shopping ali ele tá passando. E lá eles têm o costume de ter workshop de palestras, né? E ele entrou no workshop assim meio triste, né? E aí ele ouviu ali a palestra, o cara tava falando, né? Sobre não desistir, sobre a gente não deixar os medos tomarem conta da gente. E no final da palestra o cara recomendou um livro para ele. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E aí ele não tinha dinheiro, né, suficiente para comprar um livro novo. Ele vai no sebo, compra o livro e ele começa a colocar em prática o que o livro estava dizendo. Ele era professor, chegou nos amigos dele que eram professores e falou assim, eu vou montar a minha corretora de seguros. Vocês topam? Chamou os colegas deles, toparam. Em 10 anos, ele era o número 1 dos Estados Unidos de corretora de seguros. Né? Então, o primeiro não, cara, eu acho que a gente tá falando do não, esse não para ele foi importantíssimo, né? Do cara não dar esse jeito, porque ele falou, poxa, então eu tenho que mudar. Eu vou ser o protagonista. Em vez, se o cara tivesse falado, sim, beleza, ele estaria vendendo o seguro dele ali, complementando a renda, mas ele não teria dado esse salto que ele deu, né? E não teria levado os amigos dele também para esse salto. Por isso que eu acho que é fantástico quando a gente toma um não significa o fim. Não. Mas às vezes pode ser o começo. Sim. E a gente tem que estar aberto, né? Escutar Com as coisas. certeza. Eu penso assim que a gente não pode levar tudo pro coração, né? Não. A gente tem que refletir sobre aquilo que a gente escutou e encontrar uma saída. Exatamente. Eu acho que nesse contexto que a gente vive hoje, né? A gente está falando aí de um estabelecimento hoje já bem consolidado, referência e tudo mais. Mas o importante de toda essa história é mostrar que teve várias dificuldades que foram enfrentadas. E ainda tem, né? As Exatamente. dificuldades são diárias. Sim, sim. Todo o processo de gestão, às vezes, no nosso caso mesmo aqui, né? A gente
batalhando por várias coisas aí, às vezes tem algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas que tá lá na frente, né? Aí para segurar a ansiedade, todo esse processo, né? Mas faz parte do dia a dia, né? Quanto mais a empresa cresce, os problemas crescem juntos. Com certeza. A dor de cabeça é uma dor de cabeça do que é boa, né? Só que Se a gente for pensar, só que a experiência vem junto, vem né? junto, né? Então você tem uma facilidade maior em resolver. E fica mais fácil. É que o nosso ramo alimentício é muito detalhe, Sim. né? A gente tem que estar atento a muita coisa, porque é bastante coisa manual, né? A gente lida com atendimento, com a dor de uma pessoa, né? Porque ela tá ali com fome e pouco tempo, né? Para voltar para o almoço. Então tem que ter capricho, mas tem que ter agilidade também. Sim. E aí também envolve toda a questão de gestão de pessoas, né? Você Gestão de pessoas, gestão de fazer tempo. todo o tratamento ali, a capacitação, tá acompanhando para manter o padrão de qualidade, né? Manter, melhorar e ajustar novos processos. Então, Esse ano a gente está com um projeto novo e que está surgindo um efeito muito positivo dentro da empresa. Porque antes a gente trabalhava muito com a motivação do trabalho, né? Os assuntos do trabalho. E esse ano a gente está investindo na parte pessoal, olha que legal. né? A gente levou um terapeuta para dentro da empresa e ele vai trabalhando cada mês um tema diferente pessoal para a nossa equipe. Olha que Né? legal. Então tem surgido um efeito muito bacana. A gente tem que estar atento ao cuidado da nossa equipe também, né? Não só a empresa como uma obra, como né? Empresa que a gente fala em dinheiro, mas também na parte pessoal, no cuidado com a equipe, com as pessoas. Na engrenagem, né? Na Porque se engrenagem, para a engrenagem, exatamente. para tudo. Isso, e o foco é para os nossos funcionários, né? Para a nossa equipe de colaborador. Mas também a gente convida os clientes a estar participando, então a porta da nossa empresa sempre está aberta. Olha que legal. Mais uma inovação aí que a gente não sabia, que agora também o público já sabe, né? Esse cuidado. Esses são as pequenas coisas que vão fazendo a diferença nesse fluxo, nesse processo. E a nossa equipe é praticamente a maioria, 80% feminina, né? Uhum. Então, tá dentro do nosso legado também fortalecer essas mulheres. Olha que legal. Um case de sucesso, um exemplo, uma referência que aí a gente deixa gravado aí para a história, né? E chegamos, né, já quase ao final da nossa entrevista aqui. Mafalda, eu queria saber de você, tá? Uma pergunta assim, uma pergunta pessoal, né? Se quiser responder, fique à vontade. Mas no início, o que você gostaria de ter ouvido, sabe? Que você fala assim, nossa, eu não ouvi isso, né? Mas o que você gostaria de ter ouvido? No começo da jornada, falar, olha, hoje, se alguém tivesse falado isso para mim lá atrás... Lá no início... né? Não vou conseguir falar. Não tem problema, a gente replica essa pergunta para Mariana. Assim, eu queria ter mais meu pai perto de mim. Olha só. Porque meu pai, ele me dava segurança, era a minha força, sabe? Sim, Então foi muito no começo de tudo, ele se foi, sabe? olha só. Assim, hoje, eu acho que se ele tivesse vendo o que a gente está... Acho que ele teria muito orgulho. Com certeza. Com certeza, família, pode... O orgulho que meus filhos são, o orgulho da pessoa que eu me tornei, o orgulho de tudo que eu já representei, tudo que eu fiz para os outros. Às vezes a gente ainda deixa de fazer, né? Mas podia ter feito mais. Mas, assim, eu queria ter meu pai mais perto de mim. Olha só. Essa nos surpreendeu, né? Eu tô emocionado aqui, gente. Eu achei que ela estava com vergonha, ela estava emocionada. Não. E com toda a razão. Que eu tive, assim, meus pais, meu pai, minha mãe. Minha mãe, nossa, até hoje, se eu chego lá e eu estiver meio cabisbaixo, ela já... O que aconteceu? Ela já sabe que aconteceu alguma coisa. Sim. Então, eles estiveram sempre muito perto de mim. Sempre. Eu acho que isso aí é algo que colabora para toda essa história bonita, né? Assim, é uma coisa que eu tentei passar para os meus filhos sempre. Sim. Às vezes na dureza, um pouco dura até demais para eles.
Mas é coisa que a gente vai passando, né? Mas hoje, eu olhando para trás, nossa, eu tenho um orgulho tão grande desses meus filhos. Você não Com faz certeza. ideia. Ah, Com certeza. Todo esse legado, né? Essa história bonita que a gente já todo mundo já tem uma noção ali, porque é uma referência. Mas assim, quando a gente senta para conversar, para falar de todos esses detalhes, a gente vê o que construiu tudo isso. Essa é uma base que é fundamental, né? E tem toda essa razão dessa emoção toda, né? Isso aí na minha concepção, é a base, família é a base para tudo, né? E é muito bonito ver essa história sendo construída, esse legado sendo replicado, né? Como eu mencionei, né? Você comentou lá da questão da história das crianças que tinham as suas experiências, já sabiam diferenciar a questão do custo. Eu presenciei isso esses dias lá com o filho da Mariana agora, achei muito bonito, né? E agora a gente também replica essa mensagem para você, Mariana, essa pergunta para você. O que você gostaria de ter ouvido aí nessa sua jornada, que é uma jornada recente, né? Uma jornada nova ainda, mas que já adquiriu muita experiência, e dentre os acertos e os erros, o que você gostaria de ter ouvido? Falar, olha aí, se eu tivesse ouvido isso que eu sei hoje lá atrás, qual que é a mensagem que você tira pra gente? Eu não... Eu acho que na minha vida, assim, desde que eu sempre tive que tomar alguma decisão, eu sempre coloquei nas mãos de Deus, Sim. né? Então, ele sempre tomou as decisões para mim. E eu sempre fui uma filha obediente a ele. Olha que legal. Né? Então, eu acho que eu sempre tive dentro... Eu acho que ele sempre me falou que ia valer a pena, que era esse caminho para mim seguir. Então, ele já me dizia que ia valer a pena. Oi, que legal. É uma experiência ótima, né? Uma experiência excelente. E por último, tá? Que conselho que você daria para quem está começando? Eu diria a persistência, a vontade, a garra. Se tiver um sonho, corre atrás. Tudo vale a pena no final. Você, Mari? Eu deixo a mensagem de paciência, né? Porque hoje a gente está numa geração que tudo é emergente, né? Tudo tem que ser rápido, tudo é muito... Tem que ser dentro de um ano, dentro de 5 anos, né? E as coisas no empreendedorismo não é dessa forma. Paciência e muita fé que dá certo. Olha que legal. Para fazer a construção, né? Tijolinho por tijolinho, né? Tijolinho por tijolinho. Esse é o... Gente, muito obrigado por essa experiência fantástica, né? Que vocês trouxeram aí pra gente, contando essa história, repartindo aí, não só conosco, mas para todos aqueles que vão nos acompanhar nesse processo, né? Então, somos muito gratos pela presença de vocês e por essa experiência que vocês deixam pra gente. Nós que agradecemos, né? É uma grande honra estar aqui hoje para contar a história desde o início e também representando as mulheres, né? Somos as primeiras a estar participando aqui e espero que venham muitas outras, que a nossa cidade é cheia de boas histórias femininas. É uma grande honra estar participando aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Nós que É que eu olhei agradecemos. aqui. E, pessoal, então, se você gostou, deixa seu joinha, ajuda a gente a crescer o canal, tá? E também não esquece de ativar as notificações e também se inscrever no nosso canal, ok? Muito obrigado e até breve.